Hoje nós recebemos, então, uma pessoa muito especial no nosso estúdio aqui, na nossa Live News, que a gente realiza toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. E nós conversamos, então, com a professora Jaire Valer, que há 21 anos ela é professora. Ela tem graduação em pedagogia, especialização em gestão e orientação educacional. Atualmente trabalha na coordenação pedagógica do Instituto Estadual Ernesto Ferreira Maia, além de ser professora de filosofia no ensino médio diurno. Bom dia, Jaire, seja muito bem-vinda no nosso estúdio. Bom dia, Dinara. Bom dia às pessoas que estão acompanhando essa live. Eu tenho muito prazer de estar aqui participando desse novo projeto de vocês e fazer parte disso. Uma honra é te receber aqui, porque a gente sabe o quanto ela é apaixonada pelo trabalho dela, pelas coisas que ela faz e mudando a vida de muitas crianças, de muitos adolescentes e muitos jovens para que tenham um futuro. Então, hoje, o nosso tema é sobre uma nova visão da atuação do professor. Esse é um tema que está nos rodeando todo o tempo e hoje nós podemos enxergar uma nova educação, podemos enxergar o importante papel do professor, que muitas vezes foi questionado, que muitas vezes as pessoas não reconheciam isso e hoje a gente consegue perceber. E silenciosamente, uma nova revolução está ocorrendo nas salas de aulas. A escola tem o conhecimento que necessita sofrer uma adaptação para se enquadrar na realidade existente hoje na sociedade da informação. O professor também tem que se readaptar, ele precisou se readaptar para superar esses desafios agora, em meio a essa pandemia. A crise do coronavírus terá efeitos perenes sobre a forma de aprender. O isolamento está criando novos hábitos e comportamentos, tanto nas famílias quanto nas instituições de ensino, que estão revendo uma série de processos, estruturas e metodologias. Aprendendo que lidar com a imprevisibilidade exige um trabalho em grupo muito mais alinhado e que, mesmo distantes, podem unir esforços em prol de um bem maior. Jaire, a gente sabe que o professor está passando por uma situação boa e ruim. Mas eu queria que tu falasse um pouco para nós e contasse para os nossos internautas como é que está sendo a vida do professor em meio a essa pandemia. Bom, o professor, desde o dia 19 de março, que foi quando as nossas aulas foram interrompidas, ele está vivendo um processo de mudança que nunca aconteceu, um processo de transformação e principalmente de adaptação tecnológica, como tu disse, né? A tecnologia já estava aí, já estava dentro dos nossos lares, dentro da nossa escola, mas não fazia parte do nosso trabalho docente. Eu digo por mim e eu digo pelas minhas colegas, né? Não fazia parte de da maioria das salas de aula. E hoje, depois desse processo que a gente está vivendo, a gente necessita da tecnologia. Tanto que essa pane que deu aqui no início do nosso trabalho de hoje é uma coisa já corriqueira, a gente já está até acostumado. Isso acontece na maioria dos dias, por causa da potência da internet, por causa de muitos entraves que a tecnologia nos propõe, né? E o professor já está acostumado a viver com isso, já está vivendo essas coisas, né? Na verdade, no dia 19 de março, foi nos incumbido, então, a tarefa de propor um material para os alunos ficarem 15 dias em casa, né? Durante a pandemia. Então, esses 15 dias seriam 15 dias que a gente estaria em isolamento. E depois as coisas retornariam ao normal. E isso não aconteceu. O retorno não houve, né? Então, não havendo o retorno, as aulas remotas entraram na nossa casa. A escola se mudou para a nossa casa. E agora nós temos a escola em casa. Tanto nós, professores, como as famílias, né?
São mensagens no WhatsApp, 24 horas por dia. São pais de alunos, são professores. Na verdade, isso que tu falou da união, eu acredito que hoje nós, como escola, como colegas, nos unimos muito mais, porque a gente precisa umas das outras, né? Para fazer as coisas acontecerem e dar certo. Uma precisa de ajuda para uma coisa, uma consegue ajudar com outra, né? Então, a professora Ana Paula, como tu disse, ela é nosso suporte, porque ela já tem mais essa vivência de tecnologia e ela nos ajuda muito na escola. E a gente teve que redescobrir a docência, né? De uma outra forma, fazer ela funcionar de uma outra forma. Claro que a gente sabe que não é estar na sala de aula com os alunos, não é a mesma coisa. Nós temos que preparar atividades para mandar pelos alunos, tanto pelo Classroom, né, como montar aulas pelo Meet, que eram umas coisas que a gente não sabia o que era, e ao mesmo tempo também não deixar de lado aquele aluno que não tem acesso à internet e que precisa de um material impresso. E aí a escola também está abrindo as portas para esse aluno. A gente disponibiliza então os livros didáticos e esse material impresso para os alunos que não têm acesso à internet também. São muitos desafios, né, Jaire? A escola dentro de casa, bem como tu falou. A reflexão sobre a identidade e a prática pedagógica a partir da visão e formação pessoal do educador no cotidiano escolar transforma-se em um dos principais espaços de formação docente. Os professores precisaram ressignificar os seus saberes. E como é que está sendo esses momentos de curso, de formação, porque os professores precisaram aprender coisas novas que realmente não existiam no seu cotidiano? Na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul nos proporcionou e nos proporciona até hoje muitos, diversos cursos, né, de todas as naturezas. Nós iniciamos em março um curso sobre a ressignificação do currículo, né? Que não era voltado até então para tecnologia. Depois a gente fez um curso voltado para tecnologia e agora, no mês de julho e agosto, nós estamos fazendo curso direcionado diretamente para o Classroom, que é a nossa sala de aula virtual que a gente está trabalhando com os alunos. Então, tem dias e horas marcados, todos os professores têm que entrar. Quem não consegue entrar naquele horário por causa da internet ou por motivos variados, as aulas ficam gravadas e a gente tem que assistir. Então, além de a gente trabalhar com os alunos, preparando aula, tirando dúvidas, dando aula e fazendo as atividades dos alunos, nós ainda temos também as nossas aulas que a gente está fazendo, né? Que são os cursos que a gente faz. Mas é um momento assim, de muita construção, de muito aprendizado. Eu vou te dizer que é um momento que eu realmente não imaginava viver, eu acredito que ninguém imaginava. E eu até então não tinha me proposto a fazer uso da tecnologia. Eu era meio arisca, essas coisas assim, sabe? Mas eu vou te dizer que é um momento de muito aprendizado. As coisas estão mudando muito e melhorando muito. Graças a Deus, né? A gente está ressignificando muita coisa, aprendendo muitas coisas, e isso eu acho que é muito positivo. É o lado positivo de uma pandemia que não tem lado positivo, né? Verdade. Aulas suspensas, férias ou recesso, isolamento social, o desafio da educação à distância, que acredito que vocês não chamam como educação à distância, né? O uso das tecnologias, acesso à internet, as desigualdades sociais, a necessidade de aprendizagem das crianças e ainda as dificuldades dos pais. Jaire, nós falamos um pouco, então, que é uma coisa que eu acho que tem preocupado muito os pais que têm alunos em processo de alfabetização. Mas o que é que os professores podem fazer pelos alunos na alfabetização nesse momento? E os pais estão muito preocupados com a alfabetização porque é um processo de extrema importância que precisa ser introduzido e iniciado, urgente. E como é que vocês estão orientando os pais para darem a continuidade dos estudos, para que mantenham a rotina de estudos e se preparem para a volta às aulas, e mesmo que ela demore um pouco para voltar? Mas como é que está sendo
Como é que está sendo feito esse processo com os pais, com os alunos da alfabetização? Na verdade, Dinara, esse é o tema assim, que dentro da educação mais nos preocupa. A alfabetização não é uma coisa simples. É uma coisa que acontece naturalmente, através de estímulos, mas não é simples, né? Ela precisa desses estímulos corretos. Como tu disse, a alfabetização é um processo. E é um processo que tem fases bem organizadas e que ele precisa ser feito por um profissional. Pensa aí qualquer situação, qualquer coisa do mundo, por exemplo, uma casa, a construção de uma casa não pode ser feita por qualquer pessoa. Tem que ser feita por um profissional que conhece cada etapa do processo de construção da casa. A alfabetização é a mesma coisa. Quem conhece o processo e quem faz o processo acontecer é o professor alfabetizador. E ele não está presente nesse momento. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, na verdade, tem muitas reflexões na internet sobre professores que estão preocupados com isso. O MEC, inclusive, tem uma preocupação bem grande em relação à alfabetização, porque não vai acontecer assim, sabe? Ela não vai acontecer da mesma forma que fosse na sala de aula. Então, o que os professores estão fazendo? Os professores alfabetizadores, eles estão enviando atividades, inclusive videozinhos, assim, para que aconteça a familiarização com o mundo letrado, né? Para que aconteça, assim, para que o aluno acostume com essas ferramentas, vamos dizer assim. Mas o processo mesmo, o que a gente tem para dizer para os pais é assim, o processo mesmo vai acontecer com o professor no retorno. Então, a gente pede assim, que os pais se acalmem, não pressionem muito as crianças, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter alunos muito ariscos quando retornarem para a escola, que não vão querer fazer aquilo. O que a gente diz para os pais é que assim, façam as atividades, né? As atividades são para eles terem aquela familiarização que eu falei antes, para eles acostumarem a fazer atividades do mundo letrado. Mas não precisa ensinar som de letra, isso deixa que as professoras vão fazer, né? Os sonzinhos, aqueles que estão indo nos videozinhos, eles podem acompanhar, mas não precisa os pais, por exemplo, fazerem um curso rápido de alfabetização e alfabetizar as crianças. E muito menos colocar de castigo porque não faz, essas coisas assim, não é assim. Na verdade, a gente tem que apaixonar as crianças. E é isso que eu vou pedir para os pais que estão vendo a nossa live. Que apaixonem as crianças pela leitura. Esta tarefa, esta parte do incentivo que a gente faz na escola também, hoje ela precisa ser feita pelos pais. O pai precisa mostrar que, por exemplo, a mãe, para fazer uma receita de um bolo, ela precisa ler. A criança precisa ver esse contato da leitura. Isso é muito importante. O pai está lendo uma notícia, leia em voz alta, para a criança ver que a leitura faz parte da nossa vida e que é importante. Aí ele vai querer ler. E esse querer é uma dos pontos principais para o aluno começar a ler. No decorrer desse tempo, eu trabalhei muito tempo com alfabetização e eu vejo a facilidade que a gente tem de alfabetizar aquele aluno que quer. Que quer porque ele sabe que tem sentido. Então, ele não faz nem esforço, mas sim ele acompanha o processo com naturalidade. Em compensação, aquele aluno que não vê a leitura, que não tem um livro em casa, que nunca viu a mãe usando a leitura para nada, ele tem essa barreira maior, vamos dizer assim. E aí é isso que eu vou lançar como desafio para os pais. Apaixonem os seus filhos pela leitura. Essa parte, neste momento, é o que vocês precisam fazer. Muito bom. Jaire, e eu conheço muitos pais que no início se viram desesperados. O que é que eu vou fazer com o meu filho 24 horas por dia dentro de casa? Como que eu vou ajudar ele a ler? E muitos pais entenderam e começaram a aprender também com a ajuda de muitos professores. Bom,
Jair, mais alguma coisa antes da minha última pergunta que tu queira contar, alguma experiência tua como professora, fatos intrigantes que acontecem durante o processo? E eu queria também que tu explicasse um pouquinho mais detalhado. A gente já conversou com a Ana Paula também, que já explicou como é que está sendo esse processo, mas eu queria que tu explicasse como é que está sendo todo esse processo, o que é que o professor tem que fazer, como que é a rotina do professor durante toda essa pandemia que está acontecendo. Bom, nós professores agora estamos com uma rotina totalmente diferente, como eu disse, né? A escola foi para dentro de casa. Nós passamos muitas horas do dia planejando e organizando materiais. A sala de aula, o Google Sala de Aula, que é o Classroom que a gente usa, o aplicativo que a gente usa nas escolas estaduais, ele é recheado de todos os tipos de ferramentas que nós temos na sala de aula regular, tá? Ali tem tudo. Como eu disse, nós estamos aprendendo a usar todas essas ferramentas e o professor está, então, estimulando os alunos e colocando ali atividades para os alunos fazerem. A partir agora do mês de agosto, os alunos que têm internet, então, todos eles estão desenvolvendo atividades no Classroom, no Google Sala de Aula. Os alunos têm, então, esse aplicativo. Dentro desse aplicativo, cada aluno tem a sua sala de aula da sua disciplina e os professores, então, enviam as atividades ali. Nós também estamos fazendo uma rotina de aulas pelo Meet, né? Os alunos também precisam ter esse aplicativo no celular, ou então, se for pelo computador, é só usar o link, não precisa o aplicativo. E os professores estão gravando essas aulas, fazendo essas aulas esporadicamente ainda. E por que esporadicamente e não todos os dias? Porque o Estado está com uma licitação de uma internet que vai vir gratuita para os alunos. Então, enquanto esta internet não vem para todos, a gente está, então, fazendo testes esporádicos, né? Os professores, alguns por semana, estão fazendo essas aulas com os alunos nos seus devidos turnos. Os anos iniciais estão fazendo mais ou menos 2 vezes por semana. As professoras estão fazendo as aulinhas com eles e os outros turnos, as outras turmas, estão fazendo em alguns momentos esporádicos. Quando vier a internet, a princípio é para nós ter aula, então, regularmente naqueles horários. Além disso, então, como eu disse, os professores estão atendendo alunos e pais em muitos momentos, e eu vou te dizer assim, que a gente em momento nenhum se nega a fazer. E nem que isso seja uma reclamação, de forma nenhuma. Bem pelo contrário. Eu vejo que o nosso vínculo físico foi quebrado por uma força externa, né? Por uma força invisível, vamos dizer assim, porque o vírus é uma força invisível. Mas o nosso vínculo com alunos, com pais, com as famílias e com os professores mesmo, ele foi muito mais solidificado. Ele está muito melhor. A gente vê que hoje todo mundo faz para ajudar. Professores fazem para ajudar, alunos fazem para ajudar, família tenta de todas as formas ajudar, e a gente faz assim porque quer fazer dar certo. A gente não, como eu te disse antes, a gente não sabe se está fazendo certo, mas a gente está fazendo o melhor para que seja o certo, ou pelo menos o mais certo possível, dentro de uma situação como a gente está vivendo. A gente está fazendo... Tem alunos e pais assim que eu nunca tinha conversado antes e que vêm e dizem, prof, eu preciso que tu me ajude porque eu não consigo acesso ao Classroom, por exemplo, né? A gente faz os suportes nas quarta-feira de manhã, todo mundo pode vir na escola. Me ajuda a fazer isso, a gente faz com o maior gosto, porque o que a gente precisa é que a educação continue acontecendo. Que os processos não sejam quebrados. Já que esse vínculo a gente viu que a gente não quebrou, que os processos de trabalho dentro da educação, que os processos de aprendizagem continuem acontecendo. E qualquer professor, todos nós estamos centrados no mesmo fim. Nós queremos que tudo continue acontecendo. A gente sabe que quando retornar para a escola, muitas coisas vão ter que ser retomadas. Mas é muito melhor a gente retomar algumas coisas de aprendizagem do que vidas que poderiam ser perdidas, né? Então a gente nem questiona isso. A gente só está tentando nesse momento fazer com que as coisas deem certo. Isso é mudança de vida e isso eu acredito que para cada pessoa Deus dá um talento.
porque não é qualquer um que tem essa paciência, essa empatia com o outro. Tem pessoas que, apesar de que não tem pessoas às vezes que não são apaixonadas pelo que fazem, né? E precisa muito disso, de empatia pelos pais, pelos alunos, e também os professores precisaram, foram obrigados a conhecer a realidade de cada aluno verdadeiramente. E eu vou te dizer, Edinara, antes de tu continuar, que eu como mãe, porque eu também sou mãe, né? A gente passa bastante trabalho. Porque os nossos filhos, e aí eu entendo as famílias, eles querem que a gente saiba as coisas do mesmo jeito que a prof sabe. E é diferente. Mesmo eu sendo professora, às vezes a Clara diz, não, mas a prof Silvia não ensina assim, não é assim que ela diz. Tu entende? Então eu entendo os pais. Por isso, assim, eu consigo me colocar no lugar de cada um, dos alunos, dos pais, dos professores, porque realmente todos estamos sofrendo um processo bem diferente. E só que eu vejo assim, que pode ser uma transformação positiva e nós precisamos focar nisso, na transformação positiva. Aí está o verdadeiro significado de ter um professor. A diferença que faz do professor, o poder que o professor tem nas mãos, né, de influenciar crianças, de influenciar jovens, adolescentes, para ter um futuro melhor, né? Então, para a nossa última pergunta, então, mas antes vamos dar uma pausa aqui, que eu quero falar sobre o nosso apoiador, que é a LC Móveis, que tem uma loja recheada de móveis lindos para embelezar ainda mais a sua casa. Agora, durante a pandemia, às vezes a gente enxerga muitas coisas dentro da nossa casa. Então, essa é uma oportunidade de você passar lá na LC Móveis e ver os móveis que eles têm lá. Muito obrigada, LC Móveis, por apoiar este projeto. Também você tem a oportunidade de nos mandar sugestões de pautas. Ultimamente eu tenho recebido muitas sugestões de pautas, que nos próximos também tem muitos assuntos interessantes, que foi sugestão de pessoas da rua que me encontram e me falam. Vocês também têm acesso ao nosso WhatsApp, que você pode mandar sugestão de pauta, de matéria para o jornalismo. Você pode também colocar as suas reclamações, você pode colocar as suas críticas para o Clique News. Eu acho que tudo isso é muito válido para que a gente venha crescer, né? Então, Jair, a minha última pergunta é: com a entrada da tecnologia, o professor perdeu o espaço na educação? Tu sabe, Dinara, que quando eu fazia magistério, isso há alguns anos atrás, no século passado, vamos dizer assim, que eu me formei em 98, né? Quando eu fazia magistério, tinha essa ideia. O computador vai vir para substituir o professor. E com essa pandemia, uma certeza nós temos: o professor não vai ser substituído. Bem pelo contrário, o professor é ainda mais necessário. Claro que a tecnologia agora, vou te dizer agora, é muito bem-vinda na nossa sala de aula. Mas o professor é necessário para alavancar esse trabalho, esse processo de aprendizagem. Sem ele não vai funcionar. Então, eu te digo assim que essa nova visão da atuação do professor, que é o tema da nossa live de hoje, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente tem uma certeza: nenhum professor vai entrar na sala de aula do mesmo jeito que entrava antes. Nós somos todos diferentes, melhores, vou te dizer, graças a Deus, melhores. Nós vamos entrar muito diferentes na sala de aula e a tecnologia vai vir para nos ajudar muito, melhorar muito o nosso trabalho. Muito bom. E olha que teve muita resistência nessa questão da tecnologia, né? E o professor vai ser esse mediador. Acho que o professor, eu sou apaixonada por dar aula também, porque a minha formação é essa. Então, eu acho que hoje muitas pessoas que questionavam, que diziam, o professor isso, professor aquilo, muitos pais, a gente vê muitos memes assim também na internet sobre o professor, e hoje a gente consegue perceber o papel extremamente importante que o professor tem. Então, nós finalizamos, Jair,
está aberto para você falar qualquer coisa que você deseje falar sobre o assunto. Fique à vontade para nós finalizarmos. Eu vou finalizar dizendo o que eu digo para todas as pessoas que vêm até mim. Eu estou sempre à disposição. Eu não sei tudo. Eu estou aprendendo muitas coisas, ressignificando muito o meu trabalho. Mas tudo que estiver ao meu alcance, eu estou à disposição de qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Tá? E eu agradeço o espaço. Muito obrigada, Dinara, pelo convite e fiquei bem feliz. Jaire, nós queremos te parabenizar pelo teu trabalho, que nós te desejamos muita força, muita sabedoria nesse momento, que é muito difícil, e que tu consiga, tu e toda a tua equipe da Ernesto, consiga seguir e chegar até o final. Porque nós estamos há 4 meses, praticamente 4 meses do final do ano letivo, e tem muito chão ainda para andar. A gente não sabe, como tu disse, a gente não sabe como será o amanhã. É isso aí. Então, que vocês tenham muita força para prosseguir, tenham muita empatia pelo próximo. Muito obrigada, Jaire. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite aqui. Então, muito obrigada. Até a próxima live. Obrigada a você que nos acompanhou até o final dessa live. Tivemos alguns imprevistos, mas deu tudo certo no final. Muito obrigada, então, e até a próxima quarta-feira, com um tema também extremamente interessante, que vai ficar para a semana que vem. Ainda essa semana nós lançamos. Até mais. Tchau, tchau.